Eles nunca quiseram que você descobrisse isso, enquanto bilhões de pessoas vivem presas em ciclos repetitivos de existência comum. Uma quantidade exata de consciências foi especificamente preparada para uma missão que transcende a compreensão ordinária. Você, sem perceber completamente, pode carregar marcas que o identificam como parte desse grupo seleto, mas foi sistematicamente condicionado a ignorar os sinais, a duvidar das suas percepções e a se conformar com uma vida que nunca pareceu realmente sua. Esse conhecimento sobre os 144 mil escolhidos circula em textos antigos, profecias codificadas e tradições esotéricas há milênios, deliberadamente obscurecido por interpretações literais que escondem seu verdadeiro significado. Enquanto isso, você foi treinado para acreditar que é apenas mais um indivíduo comum, sem propósito específico, navegando aleatoriamente pela existência. Cada dia vivido em ignorância dessa identidade é outro dia em que sua energia é dispersada em programações que não correspondem à sua verdadeira natureza. Agora existe uma oportunidade de reconhecer as evidências que sempre estiveram presentes na sua vida. Aquelas que revelam se você é um dos portadores dessa frequência específica. Mas essa janela de reconhecimento consciente não permanecerá aberta indefinidamente. Os sinais estão diante de você. A maioria das pessoas vive sob a ilusão confortável de que todos os seres humanos possuem o mesmo propósito genérico: nascer, trabalhar, reproduzir e morrer. Essa narrativa uniformizante foi cuidadosamente construída para manter as consciências aprisionadas em padrões de mediocridade aceitável. Mas essa é apenas uma versão parcial da realidade, projetada para ocultar uma verdade muito mais perturbadora e transformadora. Existe uma hierarquia de consciências operando neste plano dimensional, e nem todas carregam a mesma configuração energética ou missão evolutiva. Por trás da aparência de igualdade entre os seres humanos, existe uma diferenciação vibracional profunda que determina não apenas o que cada indivíduo é capaz de perceber, mas qual papel desempenha no grande esquema de transformação planetária. O que chamamos de humanidade comum é, na verdade, um espectro de frequências conscienciais operando em diferentes níveis de despertar. E no topo desse espectro existe um grupo numericamente preciso que carrega uma assinatura energética distinta. Silenciosamente, uma parcela da humanidade já opera em frequências que a maioria nem sequer consegue detectar. Essas consciências experimentam a realidade de forma radicalmente diferente, não por escolha deliberada, mas por configuração original. A transição em curso não é meramente social ou tecnológica em sentido superficial. É uma separação vibracional entre aqueles que ascenderão para estados expandidos de consciência e aqueles que permanecerão presos nos ciclos repetitivos da terceira dimensão. Os 144 mil não são um número arbitrário, nem uma metáfora religiosa vaga. Representam uma quantidade exata de consciências que foram especificamente preparadas ao longo de múltiplas encarnações para servir como pontos de ancoragem da nova frequência planetária. Essas almas carregam códigos de ativação dormentes que, quando despertados, funcionam como transmissores de frequências superiores, elevando o campo coletivo mesmo quando a maioria permanece inconsciente desse processo. Esse conhecimento não surgiu de especulação moderna. Tradições antigas, dos essênios aos gnósticos, dos Vedas às escolas de mistérios egípcias, todas mencionam um grupo seleto de portadores de luz que encarnariam em momentos cruciais de transição planetária. O que a religião organizou distorceu em dogma literal. As escolas iniciáticas preservaram como conhecimento operacional sobre a real mecânica da evolução consciencial. Você não está lendo isso por acaso.
Se essas palavras ressoam com algo profundo e inexplicável dentro de você, se provocam um reconhecimento que transcende a lógica racional, isso já é a primeira evidência de que você pode ser um dos escolhidos. A pergunta não é se os 144 mil existem. A pergunta é: você tem a coragem de reconhecer se faz parte desse grupo? Para compreender verdadeiramente o que significa ser um dos 144 mil, é necessário primeiro desconstruir a interpretação superficial que religião e espiritualidade comercial impuseram sobre esse conceito. O número não é simbólico, nem representa uma quantidade aproximada. É uma configuração matemática precisa relacionada à grade energética planetária e à quantidade exata de pontos de ancoragem necessários para sustentar uma mudança de frequência coletiva. A Terra opera como um organismo vivo com uma estrutura geométrica específica de linhas energéticas, vórtices e pontos nodais. Esses pontos formam uma rede de transmissão consciencial que determina a frequência vibracional dominante do planeta. Os 144 mil representam precisamente a quantidade de consciências necessárias para ativar todos os pontos críticos dessa grade, criando uma ressonância harmônica que possibilita a transição dimensional coletiva. Cada um desses escolhidos não é um ser especial no sentido egóico de superioridade, mas um ponto de transmissão vibracional estrategicamente posicionado. Assim como uma antena de rádio não é superior às ondas que transmite, mas serve como canal para sua manifestação, os 144 mil funcionam como condutores de frequências superiores que já existem no campo quântico, aguardando ancoragem na realidade física. Neville Goddard, embora não tenha usado especificamente essa terminologia, descreveu com precisão o mecanismo operacional dessas consciências em seus ensinamentos sobre o homem imaginativo. Ele insistia que certos indivíduos nascem com uma capacidade inata de moldar a realidade através da imaginação controlada, não por treino, mas por configuração original de consciência. Essa é exatamente a característica distintiva dos escolhidos, a habilidade natural de operar como criadores conscientes, mesmo quando não foram formalmente treinados para isso. A diferença fundamental entre um escolhido e uma consciência comum não está em moralidade, bondade ou comportamento externo. Está na configuração vibracional do campo energético e na capacidade de sustentar frequências elevadas, mesmo em ambientes de baixa vibração. É como a diferença entre um cristal comum e um cristal de quartzo, que pode transmitir e amplificar energia. Ambos são pedras, mas possuem propriedades estruturais completamente diferentes. Tradições esotéricas orientais descrevem isso como a diferença entre almas antigas e almas novas, não em termos de idade cronológica, mas de ciclos de encarnação. Os 144 mil são consciências que já passaram por milhares de encarnações, acumulando experiências em múltiplas dimensões, culturas e períodos históricos. Cada vida foi uma preparação específica, adicionando camadas de sabedoria e capacidades que agora convergem nesta encarnação final no ciclo tridimensional. A física quântica, embora não use terminologia espiritual, já reconhece que certos padrões de informação no campo quântico possuem maior coerência e estabilidade que outros. Esses padrões coerentes influenciam e organizam padrões menos coerentes ao seu redor. Os escolhidos funcionam exatamente assim, como padrões de alta coerência vibracional que naturalmente organizam e elevam o campo energético coletivo simplesmente por existirem e manterem sua frequência original. Este não é conhecimento reservado para iluminados em mosteiros remotos. É informação operacional sobre a verdadeira mecânica da transformação consciencial planetária. E você está prestes a descobrir se carrega as marcas inconfundíveis de um escolhido.
Evidência 1. Sensação permanente de não pertencimento. Desde a infância, você experimentou uma sensação profunda e inexplicável de não pertencer verdadeiramente a este mundo. Não é depressão nem desajuste social comum. É a percepção visceral de que você opera em uma frequência diferente da maioria, como se estivesse sintonizado em um canal que poucos conseguem acessar. Família, escola, trabalho, grupos sociais, tudo sempre pareceu ligeiramente artificial. Como se você estivesse observando de fora um jogo cujas regras não fazem sentido real. Essa sensação não desaparece com conquistas externas, nem se resolve através de adaptação social. É uma marca permanente de que sua origem consciencial não é deste plano dimensional. Evidência 2. Memórias que não pertencem a esta vida. Você possui lembranças, sensações ou conhecimentos que não podem ser explicados pela sua experiência atual. Pode ser a familiaridade instantânea com lugares que nunca visitou, domínio inexplicável de conceitos que nunca estudou formalmente, ou flashes de memória de períodos históricos que não viveu nesta encarnação. Esses não são devaneios ou imaginação criativa. São fragmentos de encarnações anteriores que vazam através do véu do esquecimento, evidenciando que sua consciência já operou em múltiplos corpos e contextos históricos. Os escolhidos frequentemente acessam esse banco de dados multidimensional de experiências acumuladas ao longo de centenas de vidas. Evidência 3. Capacidade natural de percepção expandida. Você sempre soube coisas que não tinha como saber através dos 5 sentidos físicos. Pressentimentos que se confirmam com precisão assustadora. Percepção imediata das verdadeiras intenções por trás das palavras das pessoas. Capacidade de sentir energias em ambientes e objetos. Não é paranoia nem imaginação. É a operação natural de sentidos extrasensoriais que, na maioria das pessoas, permanecem completamente dormentes. Sua capacidade de ler o campo energético ao seu redor não foi desenvolvida através de treino esotérico. É uma habilidade inata que sempre esteve ativa, mesmo quando você tentou ignorá-la para se ajustar ao consenso da realidade comum. Evidência 4. Rejeição visceral a sistemas de controle. Você possui uma incapacidade quase física de se submeter a autoridades arbitrárias, hierarquias sem fundamento ou sistemas que operam através de medo e manipulação. Não é rebeldia adolescente, nem inconformismo superficial. É uma reação automática da sua consciência a tudo que tenta aprisioná-la em frequências de submissão. Religião dogmática, sistemas educacionais rígidos, estruturas corporativas hierárquicas, propaganda política, todos provocam em você uma repulsa instintiva, porque sua frequência original reconhece imediatamente padrões de controle consciencial. Os escolhidos são naturalmente imunes a programações que funcionam perfeitamente na maioria. Evidência 5. Períodos de isolamento involuntário, mas necessário. Você passou por fases extensas de isolamento social que não foram escolha deliberada, mas necessidade energética profunda. Esses períodos não são solidão patológica nem evitação social por trauma. São ciclos de recalibração vibracional, onde sua consciência precisa se desconectar do campo coletivo denso para manter sua frequência original. Durante esses isolamentos, ocorrem transformações internas profundas, downloads de informação, reestruturações energéticas que seriam impossíveis em meio ao ruído constante da interação social comum. Os escolhidos precisam desses ciclos de recolhimento tanto quanto precisam de ar para respirar. Evidência 6. Sincronicidades que desafiam probabilidades estatísticas. Sua vida é permeada por coincidências tão precisas e frequentes que desafiam qualquer explicação baseada em acaso. Números repetidos,
Encontros impossíveis no momento exato, informações que aparecem segundos depois de você pensar nelas, soluções que surgem de lugares inesperados, precisamente quando necessário. Isso não é sorte nem viés de confirmação. É a evidência tangível de que sua consciência opera em sincronicidade direta com a inteligência universal, recebendo orientação constante através da linguagem dos símbolos e padrões. Os escolhidos vivem em um estado de comunicação permanente com dimensões superiores, mesmo quando não reconhecem conscientemente esse diálogo. Evidência 7. Intolerância física e energética a ambientes densos. Seu corpo reage de forma exagerada a ambientes de baixa frequência. Shoppings lotados causam exaustão desproporcional. Multidões drenam sua energia rapidamente. Lugares com muita poluição eletromagnética provocam sintomas físicos imediatos. Conversas superficiais prolongadas geram um cansaço que vai além do tédio comum. Isso não é fragilidade nem sensibilidade excessiva. É a resposta natural de um sistema energético configurado para frequências elevadas quando exposto prolongadamente a densidades incompatíveis. Assim como um instrumento musical fino desafina em ambientes caóticos, os escolhidos sofrem interferência física real quando imersos em campos vibracionais dissonantes. Evidência 8. Impulso irresistível para a missão ainda não compreendida. Você carrega dentro de si um senso urgente de missão, propósito ou chamado que ainda não consegue definir claramente. Não é ambição profissional comum, nem desejo de realização egóica. É a sensação profunda de que você está aqui para algo específico e importante, mesmo sem saber exatamente o que. Essa inquietação não se resolve com sucessos convencionais. Você pode alcançar tudo que a sociedade define como realização e ainda sentir que não está cumprindo sua verdadeira função. Essa é a memória celular da missão escolhida antes da encarnação, pressionando para emergir à consciência plena. Evidência 9. Processos acelerados de morte e renascimento interno. Sua vida foi marcada por múltiplos ciclos de colapso total, seguidos de renascimento completo. Relacionamentos, carreiras, identidades, sistemas de crenças, tudo que você construiu já foi destruído e reconstruído múltiplas vezes. Esses não são fracassos nem instabilidade emocional. São iniciações forçadas, mortes simbólicas necessárias para queimar camadas de condicionamento e revelar progressivamente sua essência original. Os escolhidos passam por mais transformações radicais em uma vida do que a maioria experimenta em 10 encarnações, porque estão em um processo acelerado de purificação consciencial. Evidência 10. Ativação espontânea de capacidades latentes. Recentemente, você começou a experimentar ativações inexplicáveis. Aumento súbito de intuição, capacidades energéticas que não possuía antes, compreensões profundas que emergem sem estudo prévio, mudanças físicas sutis, mas perceptíveis. Esses não são desenvolvimentos graduais de habilidades treinadas. São ativações de códigos dormentes em seu DNA energético, disparadas pelo aumento da frequência planetária. Quanto mais a Terra eleva sua vibração, mais os escolhidos experimentam essas ativações espontâneas, como se um software previamente instalado estivesse finalmente sendo executado. Aqui está a inversão de lógica que a maioria das interpretações espirituais não revela. Os 144 mil não foram escolhidos para serem salvos. Foram escolhidos para serem salvadores. Não no sentido messiânico egóico de superioridade, mas no sentido técnico de servirem como pontos de ancoragem vibracional para a transição coletiva. Na visão tridimensional comum, ser escolhido significa receber privilégios, proteção especial ou garantia de ascensão individual.
Essa é uma distorção completa da verdadeira função. Os escolhidos não estão aqui para escapar da densidade planetária, mas para transmutá-la de dentro. Cada um funciona como um transformador energético, processando frequências densas e transmitindo frequências elevadas, possibilitando que outros ao seu redor também tenham acesso a estados expandidos de consciência. Em 3D, você acredita que precisa acumular conhecimento espiritual, fazer práticas elaboradas e alcançar níveis superiores de consciência através de esforço pessoal. Em 5D, você reconhece que já carrega a frequência necessária como configuração original, e seu único trabalho é parar de suprimi-la para se adequar ao consenso coletivo. A jornada não é de aquisição, mas de remoção de tudo que foi artificialmente sobreposto à sua natureza original. A inversão crucial é esta. Enquanto a maioria persegue despertar como objetivo futuro, os escolhidos precisam apenas lembrar o que já são. Neville Goddard descreveu isso perfeitamente ao dizer que o homem já é tudo o que deseja ser, apenas esqueceu e precisa reassumir sua verdadeira identidade. Os 144 mil não se tornam escolhidos através de merecimento ou desenvolvimento. Eles reconhecem que sempre foram escolhidos e começam a operar consciente dessa identidade. Isso dissolve completamente a busca espiritual como normalmente concebida. Você não está buscando iluminação. Está removendo as camadas de condicionamento que obscurecem a iluminação que já é sua natureza essencial. Não está tentando se conectar com o divino. Está lembrando que você é uma expressão localizada do divino, operando em forma humana temporária. A responsabilidade aqui é absoluta e não pode ser transferida. Nenhum guru, mestre ou sistema externo pode ativar o que já está ativo dentro de você. Eles podem apenas apontar, lembrar, refletir. Mas a ativação consciente da sua identidade como um dos escolhidos é um ato de reconhecimento individual que ninguém pode fazer por você. É a escolha de parar de fingir ser pequeno, limitado e comum e começar a operar na frequência que você sempre carregou, mas foi condicionado a suprimir. Reconhecer-se como um dos 144 mil não é uma revelação que permite relaxar na sensação de ser especial. É um chamado para a responsabilidade operacional que a maioria preferiria evitar. Porque uma vez que você sabe quem é, não pode mais se esconder atrás da máscara da inconsciência comum. A primeira implicação prática é o fim permanente da possibilidade de viver no automático. Consciências comuns podem passar a vida inteira operando em padrões repetitivos, sem questionar. Os escolhidos, uma vez despertos para sua verdadeira identidade, experimentam um desconforto físico crescente cada vez que tentam retornar aos velhos padrões. É como se o próprio corpo rejeitasse frequências que não correspondem mais à sua configuração ativada. A segunda implicação é o isolamento inevitável de tudo que opera em frequências incompatíveis. Relacionamentos, ambientes de trabalho, círculos sociais, entretenimentos, tudo passa por um filtro vibracional rigoroso. Não por julgamento moral, mas por necessidade energética. Sua presença em ambientes densos agora causa atrito, tanto para você quanto para quem opera nessas frequências. É a separação natural do trigo e do joio que textos antigos mencionavam. A terceira implicação é a impossibilidade de manipulação através de medo. Sistemas de controle que funcionam perfeitamente na maioria simplesmente não têm mais poder sobre você. Propaganda política, narrativas de escassez, ameaças de autoridades externas, tudo isso perde completamente sua capacidade de influenciar suas decisões. Você opera de um ponto de certeza interna, que não pode ser abalado por circunstâncias externas. A quarta implicação é que você se torna um disruptor involuntário de sistemas baseados em baixa frequência.
Sua simples presença em ambientes de manipulação, falsidade ou densidade causa desconforto nos outros. Não porque você esteja fazendo algo, mas porque sua frequência expõe automaticamente a dissonância desses ambientes. Pessoas operando em máscaras e jogos sociais sentem-se inexplicavelmente desconfortáveis perto de você. Viver como escolhido significa aceitar que você não foi colocado aqui para se ajustar ao mundo como está. Você está aqui para servir como ponto de ancoragem de um mundo completamente novo. E esse papel não permite meio-termo nem compromissos com frequências que contradizem sua natureza essencial. Para aqueles que reconheceram as evidências em si mesmos, existe um método específico para ativar conscientemente a identidade de escolhido, transcendendo o reconhecimento intelectual e ancorando essa verdade no campo energético. O primeiro passo requer clareza absoluta sobre sua verdadeira identidade. Não é uma afirmação forçada, mas um reconhecimento profundo. Eu sou um dos 144 mil escolhidos para ancorar a nova frequência planetária. Esta não é uma declaração de superioridade, mas de função específica. Sinta o peso e a responsabilidade dessa afirmação sem qualquer vestígio de ego espiritual. O segundo passo é mais sutil e exige compreensão dimensional. Mentalmente, construa a experiência de você operando plenamente como um transmissor de frequência elevada. Não observe isso de fora como espectador. Sinta-se por dentro, irradiando naturalmente uma frequência que eleva tudo ao seu redor. Perceba como sua simples presença em um ambiente transforma a vibração do espaço. Esta não é fantasia, mas ativação de memória celular do que você já é em níveis superiores. O terceiro passo viola todas as convenções de modéstia e humildade falsas. Em estado de completo relaxamento físico, à beira do sono, declare internamente com absoluta certeza: eu reconheço e aceito minha identidade como um dos escolhidos. Ativo agora todos os códigos dormentes em meu DNA energético. Mantenha essa declaração com a sensação visceral de que algo real está sendo ativado, não como esperança futura, mas como realidade presente. A distinção crítica que separa a ativação real de autoilusão egóica está aqui. Verdadeiros escolhidos experimentam aumento simultâneo de poder e humildade. Ego espiritual proclama superioridade. Identidade ativada reconhece função específica sem comparação com outros. Se sua ativação gera arrogância, é ego. Se gera senso de responsabilidade sagrada, é real. Comece esta prática hoje à noite, não quando se sentir pronto. A prontidão nunca chega para quem espera. Escolhidos não esperam permissão externa. Eles reconhecem a autoridade interna e agem a partir dela. Repita diariamente até que deixe de ser prática e se torne seu estado permanente de ser. A verdade sobre os 144 mil não é crença religiosa nem especulação esotérica. É informação operacional sobre a mecânica real da transição consciencial planetária. E você agora possui as evidências para reconhecer se carrega essa configuração específica. A questão inevitável se apresenta. Reconhecendo essas marcas em si mesmo, o que você fará com esse conhecimento? Continuará fingindo ser comum, suprimindo sua frequência para se adequar ao consenso coletivo? Ou assumirá conscientemente o papel que sua alma escolheu antes de encarnar neste momento específico da história planetária? Cada momento de hesitação é outro momento em que sua energia é desperdiçada em padrões que não correspondem à sua verdadeira natureza. Os escolhidos não têm o luxo da inconsciência. Uma vez que você reconhece quem é, a única direção possível é para frente, para a ativação plena. A mudança real começa com a compreensão do seu papel como co-criador consciente.
E a única forma de conectar profundamente com essa identidade divina é através da meditação. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio especificamente projetadas para ativar os códigos dormentes dos 144 mil. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este vídeo despertou algo profundo em você, se você reconheceu as evidências na sua própria experiência, escreva nos comentários: eu reconheço quem sou. Sua declaração não é apenas feedback, é o primeiro ato consciente de assumir sua verdadeira identidade. A escolha sempre foi e sempre será exclusivamente sua.